Então, beleza. Todo mundo que chamou o Bolsonaro de genocida pode ser preso pela justiça, na sua opinião? Aquilo que está na lei só será aplicado aquilo que está na lei, não pode aplicar aquilo que está fora dela. Então, mas veja, o monarca... A aplicação... Primeiro, eu preciso te dizer, Bárbara, que todo crime previsto no Código Penal, ele tem uma pena de prisão, seja lá de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 5 anos, todo crime que está no Código Penal, ele é punido com prisão, tá? Ou é uma prisão de 10 anos, ou é de 6 anos, independente de qualquer crime que seja, por mais baixo que seja, mas termina com prisão. Agora, se você vai ficar no regime fechado, no regime aberto, no semiaberto, isso aí são outros 500. Ou se você vai ter essa pena convertida em serviços sociais, outros 500. Por exemplo, a pena de 1 ano e meio, 1 ano e pouco, como o monarca foi condenado, que não foi pelo Flávio Dino, foi por outro juiz, porque o Flávio Dino foi o atacado, mas ele foi processado criminalmente, porque ele praticou crime. Então, veja, nesse caso aí, não tem como você não condenar a prisão porque ele foi enquadrado num crime de injúria. E lá termina com prisão. Não tem como você condenar o cara, a menos que você absolva. Se você for absolvido, aí você não é condenado a nada. Nesse ponto, Ivan... Nesse ponto mas você tá certo. Mas é o que o legislador colocou. Aí você briga com o legislador. Ivan, nesse ponto você está certo. Dentro das punições que eu sofri na perseguição pública pelo Brasil... O processo do Flávio Dino foi o único que aconteceu seguindo os preceitos legais da forma correta, entendeu? Eles seguiram as leis, a pena foi aplicada de acordo com o que existe na lei e também foi aplicado algo, tipo, existe realmente a injúria na lei. Realmente não pode xingar os outros no Brasil perante a lei, entendeu? Mas todo mundo xinga todo mundo, você entende o que eu estou te falando? Mas existem várias outras coisas que foram feitas comigo que não seguiram os ritos legais corretos e que não respeitaram a Constituição, entendeu? Essas coisas são o motivo pelo que eu falo que eu fui perseguido ilegalmente pelo governo brasileiro com decisões que não seguiram a Constituição, não seguiram os preceitos legais. Tipo, isso é verdade, isso é fato. Eu não estou inventando, cara. Não é você pode balançar a cabeça o quanto você quiser. Não é verdade. Você não foi perseguido. Você se colocou nessa posição. Você tomou decisões que te levaram ao que aconteceu com você. Para de ficar se vitimizando. Isso aí é vitimismo puro. Isso não cola, cara. Eu fui perseguido, eu fui isso e aquilo. Veja, eu tô há 6 anos nas redes sociais. Hoje, nas minhas redes, são um pouco mais de 1.200.000 seguidores. Nunca tomei nenhum processo. Cara, vocês só falam o que eles querem que você fala, cara. Não, muito pelo contrário. Você defende todas as pautas do governo, pô. Você acha que eles vão te Cara, eu tô há 6 anos. Esse governo tem 2. Eu tava no governo Bolsonaro também, criticando fortemente o governo. Mas é isso que você não consegue perceber. Não existe a minha questão é, por exemplo, escute uma coisa. Por que você acha, por exemplo, você estudou direito? Um exemplo. Você estudou direito? Uma pergunta. Não, né? Você estudou engenharia? Não tenho faculdade de direito. Você estudou engenharia? Não, né? Você estudou medicina? Não. Você dá, por exemplo, opinião num cardiologista lá fazendo uma cirurgia cardíaca? Não. Você dá opinião num engenheiro construindo uma ponte? Eu acho que não, né? Você não fala, olha, esse engenheiro aqui é burro, ele tá errado. Você dá esse tipo de opinião? Não. Mas e por que você vai lá numa decisão judicial que você sequer leu? Eu posso dar a opinião que eu quiser dar. Não, tudo bem, você pode dar opinião. Agora, o que você não pode fazer? Ivan, o que você não pode fazer é dizer o seguinte: eu que não estudei nada, eu falo sobre o que eu quiser, sou correto e essa decisão está errada. Ivan, eu dou opinião sobre o que eu quiser. Sim, você dá opinião, mas opinião é uma coisa e fato é outra. Você precisa ser claro uma coisa. Opinião. Isso é a minha opinião. Mas é sempre a minha opinião. O que você começa dizendo essa é a verdade, eu estou sendo perseguido. É um vitimismo danado. Que é a verdade, é a minha opinião sobre a verdade. O que é que você quer? Flores, confete, um copo d'água? Porque você está se colocando numa condição de vítima, que na verdade, tudo isso que te acontece... a Constituição seja respeitada, cara. Pera, tudo isso que te acontece foi você mesmo que cavou, e foi cavando, pior que assim, ó. Você não entendeu que era a hora do fundo do poço. Você continuou cavando, depois chegou no fundo do poço. Por quê? Você falou, não tá fundo o que é cavar? Falar o que eu penso, Ivan? Não é falar o que você pensa, é reiterar os seus crimes que você praticou. Por isso que você acabou em algum momento... Você é doido? Que crime que eu cometi? Você, por exemplo, quando teve a condenação, você não ficou aqui para responder, você foi embora. Eu respondi, eu voltei dos Estados Unidos para responder. Eu tive a porra da audiência com o Flávio Dino, inclusive. Eu respondi, segui os preceitos legais, tudo direitinho, cara.
É que você não sabe o que você está falando, entendeu? E outra, existe uma ditadura no Brasil, cara. Qual? Existe uma ditadura do judiciário. Do judiciário, o Supremo Cara, tomou vocês conta, repetem cara. Essa é a tanto isso, é verdade, para acreditar? É para Mas acreditar? essa é a verdade. Mas, cara, se você não consegue enxergar, desculpa, ou você é agente pago, militante pago, o que é bem possível, Sempre ou a você conspiração, é né? A burro. boa e velha Eu acho que você conspiração. não é burro. Eu acho que você é agente pago, assim, para não ser desrespeitoso. Sempre a boa e velha conspiração de que você é um agente do Estado só porque você não está dizendo que eu estou certo. Mas, cara, veja bem. Se você está defendendo o Estado cometer crime e perseguir pessoas injustamente, não estou defendendo o Estado cometer crime. Se o Estado você cometer crime, eu vou é um apontar que agente está do cometendo Estado. crime. O Estado pode cometer crimes também. Sabia? Como, por exemplo, a gente teve E dentro o da Alexandre de pandemia Moraes um presidente da cometeu crime. Quem República. cometeu o crime foi o Alexandre, não fui eu. A gente O teve único dentro da suposto pandemia um crime que eles me presidente da condenaram que eu República. realmente cometi foi xingar o Flávio Dino de gordo. Esse é o único Não, crime que eu imputar cometi. imputar o tribunal de estar manipulando as Isso não é urnas crime. para Eu tenho a fraudar as opinião de achar eleições. que o tribunal é corrupto. Eu tenho o Você direito de achar que ele é impugnou o corrupto. caráter de um tribunal inteiro. Você entende a gravidade disso? Eles não têm o direito de eu não questionar o caráter deles. Eu tenho o direito de questionar o caráter. Você tem todo o direito de questionar quando você tiver fundamentação. Uma coisa é você dizer assim... Bicho, pode chamar o Bolsonaro de genocida? Ou não pode? Bom, isso é um adjetivo que as pessoas começaram a chamar em tese. Pode ou não pode chamar de genocida? Em tese, não, porque ele não foi condenado por isso. Em tese, não. Mas vocês chamaram pra caralho. Vocês não querem. Então, chamei então, e chamo. Se em tese ele não tem condenação. Ivan, beleza. Se não pode, então, chamar de genocida, então, na hora que o Bolsonaro entrar no poder de novo, se isso acontecer, se acontecer do Bolsonaro entrar no poder, ele pode pedir pro STF prender todo mundo que chamou ele de genocida, porque vai estar certo. Não, ele não pode pedir. O que ele pode agora, como cidadão, escuta uma coisa, como cidadão e como ex-presidente, como cidadão, se ele sentiu isso como uma grave ofensa à honra dele, o que ele pode fazer? Entrar na justiça e pedir que as pessoas que fizeram isso respondam nos termos da lei. Então, beleza. Todo mundo que chamou o Bolsonaro de genocida pode ser preso pela justiça, na sua opinião? Se for condenado à prisão, sim. Estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Ué. Beleza, então você tá falando que quando o Bolsonaro entrar no poder, você vai dar na mão dele. Não é poder entrar no poder. Se ele quiser questionar isso hoje, se ele quiser fazer isso hoje, assim, olha, me senti ofendido aqui, vou processar todas as pessoas todos os CPFs que me imputaram o crime de genocídio, então eu agora quero o ressarcimento disso, eu quero a reparação desse dano todo. Ele beleza, e se o STF começar a prender vocês todos por causa disso, ok por você? Se tiver uma petição dele, se a justiça entender que realmente isso faz sentido, é correto. Agora, o que não pode ser é o seguinte, o que não pode... Não pode prender todo mundo que chamou o Bolsonaro de genocida, o que não pode... Presta atenção aqui. O que não pode é o seguinte, é o Supremo Tribunal Federal tomar as dores do Bolsonaro, que não reclamou por ter sido chamado de genocida, e ir lá e sair prendendo as pessoas. Aí sim seria uma ditadura do judiciário. Porque o judiciário... entendi. O judiciário, o Monarca, o judiciário ele não age por conta própria, ele age mediante provocação. Não, então, se alguém provoca... Não. A justiça ela não pode ficar parada se você provocou. Desculpa, cara, eu não vivo no mundo das fantasias igual você, mano. Eu não vivo no mundo da Barbie, pô. Cara, você vive no mundo da lua. Porque você acha que um belo dia o Alexandre de Moraes toma um café da manhã com a família dele, agora eu vou pro Supremo Tribunal Federal disparar um monte de ordem para pegar aquele filho da mãe, aquele outro. Cara, óbvio que não. Ele chega lá, tem trilhões de petições na mesa dele. Ele vai analisar aquelas petições, vai mandar para o órgão responsável, que é a Procuradoria-Geral da República, aguardar Agora mesmo, por exemplo, vou falar do meu caso, que estou movendo um processo contra um cidadão. O processo caiu na mesa do ministro Barroso, ele distribuiu esse processo que foi para o Alexandre de Moraes. Hoje o Alexandre de Moraes fez um despacho, mandou esse processo para a Procuradoria-Geral da República, ele aguarda o procurador se manifestar. À medida em que o procurador se manifesta, ele tem lá também, porque está na lei, se ele vai acatar ou não o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, e a partir disso ele decide se segue adiante ou se arquiva. Entende isso? Ele não vai chegar e dizer, o problema, não é assim que funciona. O problema, Ivan, é que o Alexandre de Moraes não agiu só dessa forma.
Ele agiu dentro de inquéritos onde ele passava por cima do Ministério Público, inclusive. Não passou por cima. Passou por cima, sim. Cara, ele passou por cima de tudo, de tudo. Em qual ocasião? Ele é praticamente o deus do judiciário, mano. Não, aí no período eleitoral, escute, presta atenção pra você aprender mais uma aqui, ó. Você não percebe o perigo. Presta atenção aqui, rapidão, Você não percebe o perigo que você está colocando o PT e vocês e seus comparsas, cara. Porque na hora que o Alexandre de Moraes quiser pegar vocês não têm nenhuma chance de argumentar contra, porque vocês defenderam a perseguição contra os seus inimigos. Esse é o problema que vocês não conseguem entender, entendeu? Vocês defenderam a perseguição contra os seus inimigos, e na hora que o Supremo e as forças políticas mudarem de lado, porque vai acontecer, eles vão querer perseguir vocês vão estar fodidos, e vocês vão correr para mim para defender a cara de vocês, entendeu? Por isso eu acho delira, Monark, não delira. Presta atenção agora presta atenção aqui. O tribunal, Monark, agora vocês estão fazendo um trabalho para as elites e vocês nem percebem isso. Vocês estão trabalhando para os globalistas e eles vão te fuder no final. A verdade é essa. Monark, fala uma coisa para mim. O que a sociedade ganha? O que a sociedade ganha sendo levada para esse caminho? Parecendo um rebanho de búfalo sendo levado para o matadouro. Porque, assim, o que constrói na sociedade esse tipo de pensamento que você dissemina? Porque, veja, nós somos uma sociedade contratualista que vivemos dentro de uma Constituição onde existem os poderes da República que estão ali para interpretar essa Constituição, para segui-la, para aplicá-la quando necessário. E, de repente, o cara fala um monte de absurdo desse e acha assim, não, tudo bem, não vou ser punido, não tem lei. Cara, você está desejando que a abolição das leis para que o país seja uma total selvageria, que o país retroceda e volte para a idade medieval? Para entrar quer dizer, resolve na base do braço? Não na base onde eu tive um direito afetado, vou reclamar na justiça? Ainda bem que nós hoje vivemos uma sociedade assim, cara. Pelo amor de Deus. Que absurdo. Peraí que o Monarca caiu aqui, peraí. Recebi uma ligação aqui, caiu. Quando recebe, cara. Agora que você voltou, entenda uma coisa. O Superior Tribunal Eleitoral ele tem, inclusive, poder de polícia em ano eleitoral. Por isso que muitas das decisões do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito das eleições, eram decisões que precisavam ser cumpridas imediatamente, pelo fato de que porque isso vai gerar repercussão imediata na sociedade. Então, né? Ele tinha que decidir quem ia ganhar, né? Não tinha que decidir quem ia ganhar. Ele mandou tirar conteúdo tanto de direita quanto de esquerda do ar. Foi isso que ele fez. Corretamente. Basicamente. Porque uma coisa de novo, voltando para o início, uma coisa é eu estar conversando com você para tentar convencer você de alguma coisa. Outra coisa é eu pegar deliberadamente e fazer um monte de baboseira e colocar num vídeo e publicar isso na internet e mudar a opinião de um monte de gente. Como acontecia. Que, por exemplo, olha, a esquerda vai fechar as igrejas. Campanha política, marketing. A esquerda vai fechar as igrejas. Quantas igrejas tem fechadas no Brasil? Vai todo mundo comer cachorro igual na Venezuela. Quantas pessoas estão comendo cachorro? Eu acho errado eles mentirem. Eu não sou bolsonarista, cara. Eu não sou o cara que defende essas politicagens. Eu sou contra a politicagem. Eu enxergo a dinâmica do Brasil, eu nem vejo separação entre PT e bolsonarismo, cara. É tudo sistema, mano. É isso que você não entende. É tudo um sistema integrado, pô. O sistema, o que é o sistema para você? Fala para mim, o que é o sistema? Bom, a gente tem um monte de instituições, certo? Certo. Essas instituições têm poder sobre a vida das pessoas, certo? Sim. Existem pessoas que estão no controle dessas instituições, certo? Sim. Esse é o sistema, pô. Mas existem instituições nacionais, existem instituições internacionais e existem instituições extraoficiais.